Olá pessoas, bom dia, tudo bem no planeta? Bem-vindo ao canal Decifra-te ou Devora-te. Eu sou o Sorrail, hoje é 8 de abril de 2024, 9 horas da manhã aqui pelo horário de Brasília. Então hoje é o dia do eclipse total solar, do eclipse solar total, certo? Ele vai acontecer assim, vai ser visto dessa maneira, aqui no Brasil não vai ser visto, mas vai ser visto de uma maneira muito contundente, muito forte, né? Vai acontecer bem legal mesmo, nos Estados Unidos, no México, no Canadá, por ali, mas nos Estados Unidos muito forte. Quando acontece um eclipse solar total, ele fala muito da liderança do presidente, do governo, de quem é a liderança no local, né? Esse é um eclipse solar total no signo de Áries. Então está falando tanto do presidente ou do rei, no caso assim, ou de quem administra, de quem comanda a história. Aqui está falando da liderança desse que está nessa situação, nessa posição. No caso aí, passando por cima dos Estados Unidos ali, esse eclipse total solar, eu acredito que tá falando da liderança dos Estados Unidos no mundo, entende? Então, ele está mostrando que rola no eclipse? Tá o Sol, né? E aí vem o eclipse, tampa, dá aquele time, e aí começa tudo de novo. Sabe aquela sensação que a gente tem quando antes do banho, tá cansado ou tá assim desanimado, toma um banho e depois da água que cai no nosso corpo, na nossa cabeça, tudo, quando termina, é como se tivesse dado uma outra dimensão? É isso. O eclipse está mostrando assim, olha, termina um momento e agora começa um outro momento. Termina um ato e agora começa um outro ato. Nesse caso aí, passando ali pelos Estados Unidos, os Estados Unidos têm uma força muito grande no planeta e nós estamos vivendo aí um novo momento de mudança planetária muito forte, o mundo multipolar, por exemplo, né? Então está acontecendo essa situação aí de não é mais um só no comando do planeta, não é mais um só dando as cartas do planeta. Então, para mim, isso aí ratifica essa história do mundo multipolar. Então, os Estados Unidos não fica mais nessa liderança sozinho. E esse eclipse mostra para mim de uma maneira muito contundente que essa pegada já está acontecendo, entende? É um eclipse que está fazendo, o eclipse solar acontece sempre na lua nova, certo? E está fazendo uma conjunção também com Mercúrio em Áries, retrógrado. Então, o que está mostrando aí? Olha, a comunicação que vocês devem passar para o mundo, a fala que vocês devem passar para o mundo, a liderança através das informações, do que conversa, do que fala, dessas relações de comunicação com o mundo, tem que mudar. Entende? O eclipse solar acontece sempre numa lua nova, e a lua nova é uma lua de quê? De plantar. Então, plantar novas sementes, plantar novas em Áries, novas atitudes, novas lideranças, novas iniciativas, né? Novas ações, entende? E talvez sair dessa história, dessa beligerância que os Estados Unidos, infelizmente, que promove sempre dessa maneira, né? Essa história da guerra, essa história dos confrontos, né? Ele sempre está envolvido ou promovendo alguma coisa nesse sentido, quando a gente olha pelo lado político da história. Muito ruim, não é bom. Então, de repente, quem sabe está falando para eles entendam que, tipo assim, olha, participa, continua numa liderança, mas uma liderança agora com o outro. Nós tivemos o eclipse lunar em Libra. E em Libra, esse eclipse lunar parcial que teve em Libra, estava falando justamente das relações. Então, esse eixo Libra-Áries, Áries-Libra, e nos eclipses, ele vai ficar muito contundente, muito forte, entende? Então, está falando assim, olha, essa liderança, essa nova liderança agora, tem que entender que tem que ter esse eixo das relações mais forte. E como eu estava falando, mais uma vez, o eclipse solar acontece numa lua nova, o eclipse lunar acontece numa lua cheia.
Então, esse eclipse solar da lua nova são novas plantações, novos sementes, novos semear, novos sementes que estão sendo jogadas aí no solo. E no caso aqui é da liderança. Então, de uma maneira coletiva, e para os Estados Unidos, está mostrando a liderança ali dos Estados Unidos vai mudar, e a maneira de liderar é interessante que também mude, entende? Porque é um eclipse solar. Olha, tem que plantar novas sementes para um novo início acontecer, para uma nova ação acontecer, para uma nova atitude acontecer. Isso no sentido coletivo. No individual, no pessoal, né, esse eclipse está acontecendo aos 19 graus e 22 minutos do signo de Áries. Então, quem conhece o mapa, coloca ali essa lua nova e esse eclipse a 19 graus de Áries, vê em que casa cai. Então, para todos, está falando assim, vamos mudar as nossas atitudes, vamos mudar as nossas ações, vamos promover novas iniciativas, vamos promover novos inícios, né? Como é uma história da Lua, em Áries, né? E é uma Lua nova, então, na gente, no nosso interno, vamos promover novas atitudes, novas ações, novas iniciativas, né? Novos inícios, novas lideranças, no eixo, novas relações, entende? Eixo Áries-Libra, Libra-Áries. Essa conjunção com Mercúrio retrógrado fala assim, reavaliar como é que estão essas ações, essas atitudes com relação à nossa fala, ao que eu falo, ao que eu leio, ao que eu escuto, ao que eu escrevo, né? Os meus caminhos, porque Mercúrio fala do mundo próximo. Então, como é que tá essas relações aí com esse mundo próximo, né? Porque muitas vezes ficam criando aí um apocalipse com relação aos eclipses. Eles são muito fortes, o símbolo é muito forte. Lembra que a astrologia, nós usamos astronomia, mas nós usamos ali o símbolo também. A astronomia é uma filha da astrologia, né? Quando as pessoas começam a querer entender a situação do mundo, do que está acontecendo, eles olhavam para o céu e a gente continua olhando. Aí nós vamos entender os símbolos, o significado desses símbolos, né? Olhar para esses símbolos e entender o significado deles. Então foi falado aí que era um eclipse que estava mostrando coisas muito apocalípticas, o fim do mundo. Não existe isso, entende? Não vai acontecer isso. Vai acontecer sim um novo início de uma coisa muito forte no planeta, né? É um eclipse solar em Áries, né? Com Mercúrio retrógrado em Áries fazendo conjunção, né? A própria lua nova já é uma coisa muito forte, e com o eclipse é aquilo que eu falei. Termina um ato, começa outro ato. No nosso individual é isso. Qual a nova iniciativa que eu tenho que promover na minha vida? Qual a nova atitude, a nova ação, o início, o princípio, né? O que eu devo iniciar comigo mesmo, né? E nessa conjunção com Mercúrio retrógrado, Mercúrio rege Gêmeos e rege Virgem. Então, que comunicação que eu tenho que ter comigo mesmo, que reavaliação que eu tenho que fazer comigo mesmo nessa história das comunicações, que reavaliação que eu tenho que fazer comigo mesmo no meu organizar, na minha organização, na organização do meu mental, da minha vida, aonde cai essa lua nova e esse eclipse no mapa, ali está falando um assunto. Então, na primeira casa, as minhas atitudes, as minhas ações, na relação com a sétima casa, na relação com o outro, com os relacionamentos. Na casa 2, os meus valores, as minhas atitudes, as minhas relações com a matéria, com o dinheiro. Aí faz o eixo com a casa 8, então, com os valores dos outros, entende? Na casa 3, a comunicação, a fala, os movimentos, o andar na rua, o mundo próximo, né? E também os estudos, os parentes, os vizinhos, os irmãos. Aí na casa 9 ali, os estudos superiores, a relação com os estrangeiros. Se cair na casa 4, a relação com a família, né? Com as raízes, com a ancestralidade, com a mãe, com a família de uma maneira geral, fazendo esse eixo com a 10, a profissão. Então na casa 10 ali, a profissão, entende?
Qual é a iniciativa que está precisando ser tomada com a profissão? Na quinta casa, os filhos, os relacionamentos, os namoros, que atitude que está precisando ser desenvolvida ali, né? Que nova atitude. E aí faz o eixo ali com a casa 11, entende? Que é do social, das amizades, dos amigos. E aí, que iniciativa, que conversa que eu estou precisando reavaliar, né, com esse campo, com esse setor. Na casa 12, com que iniciativa, na casa 6, que iniciativa com a saúde, com o trabalho, com o dia a dia, o que eu preciso reavaliar da minha conversa comigo mesmo, com a minha saúde, com o meu corpo, com o meu trabalho, com quem me serve, com quem eu sirvo, que é a casa 6, entende? No dia a dia. E aí, fazendo o eixo com a casa 12, eu coloco a casa 12 como a casa do subconsciente, entende? Então, não do inconsciente, como a maioria dos astrólogos fala. Eu entendo que é a casa do subconsciente, porque eu não entendo que tem inconsciência para nós. Eu acho que quem tem inconsciência para objetos inanimados. Nós somos seres conscientes. Então, a casa 2 eu olho como a casa de subconsciência. Então, assim, qual é a relação, qual é a iniciativa que eu tenho que ter com relação ao meu subconsciente? Entende? Que comunicação que eu estou precisando ter comigo mesmo nesse sentido? Entende? Então, esse eclipse total solar está falando, o Sol rege Leão. Então, está falando do nosso coração, da nossa alegria, da nossa coragem, da nossa autonomia, da nossa autoconfiança. Em Áries, a liderança da gente com a gente mesmo, com a nossa vida. Entende? Tomar a iniciativa de ser líder da gente mesmo. Nós nos liderarmos. Mas, como faz o eixo com Libra, na relação com o outro. Para não virar e ir para o egoísmo, para o egocentrismo, entende? Por eu. Áries é eu, fala do eu. Mas aí, ó, ele faz isso com Libra. Então, para ficar saudável esse eu, uma relação saudável com o outro de forma equilibrada, harmonizada. Ok? Então, eu espero que essas informações sejam somando com o seu dia. Hoje pode se considerar assim, um dia muito importante para nós darmos bons inícios nas nossas vidas, boas iniciativas nas nossas vidas, empreender coisas novas nas nossas vidas, né? Reavaliar os nossos caminhos, Mercúrio, ali com Gêmeos e ali com Virgem, as nossas comunicações, as nossas falas, os nossos pensamentos, o que a gente lê, o que a gente escreve, o que a gente fala, o que a gente escuta, sobretudo nessas ações, nessas iniciativas, nesses inícios, beleza? Então, mais uma vez, estamos aqui no nosso canal Decifra-te ou Devora-te. Se conheça, se decifra ou se devore, né? Então, quer dizer, se decifra-te é isso, se decifra, se entenda, conheça você, para que conhecer a gente mesmo, para que a gente não fique aí querendo morder o cotovelo ou a canela dos outros, né? Então, de novo, mais uma vez, eu espero ter somado aqui. Se você gostou, por favor, compartilha aí esse canal, dá um positivo aí pra gente, quiser fazer um comentário, faça um comentário, se eu puder, eu resolvo, e vamos procurar aí, tá cada dia aqui, gravando aqui as orientações de acordo com as relações entre os planetas, tá bom? Muito agradecido pela atenção, até a próxima, valeu, tchau!